Joyce Hasselmann ressurge no cenário político após uma entrevista que contou bastidores do PSL e sua caminhada ao lado do bolsonarismo. Detalhe que ela considerou um partido um zoológico sem jaulas e disse que o jornalista William Vac foi convidado ao Itamaraty, mas os filhos do Bolsonaro barraram sua ida. Será? Bom, vamos ver. Plantando Meteoro. Minha gente, vamos falar então dessa entrevista lá no Alt Tabet, no UOL, com o Antônio Tabet. Vou chamar a Day aqui na tela, Day, para você contar um pouco mais dessa entrevista. Eu confesso para você, vou contar aqui pro pessoal, que eu já trabalhei para a Joyce Hasselmann uma época curta, mas trabalhei uma época na rádio e não tenho boas memórias, então eu vou tentar ser mais... Vou tentar não me exaltar. É com você, vai lá. Ai, mas agora, depois que terminar o corte, você vai contar pra gente o que aconteceu, tá? Mas vamos lá. Pro corte, a gente se abstém. O importante dessa entrevista da Joyce Hasselmann, para começar, Joyce Hasselmann, ela voltou, literalmente, né? Ela ressurgiu, porque ela está numa linha blogueira fitness. Eu nunca imaginei ver a Joyce numa linha blogueira fitness. E você, Lúcia, já que você já conheceu a Joyce assim? Já imaginou essa linha blogueira fitness? Ela como eu posso dizer isso? Mas ela sempre estava em busca de melhorar a sua saúde. Acho que eu vou falar só dessa forma. Pronto, ótimo. E agora ela virou uma linha realmente de blogueira fitness, está lá postando muitas coisas, né, no seu dia a dia. Mas a Joyce, ela, né, de fato, é uma pessoa política, se filiou a um partido, é jornalista, escritora, ela se autodenomina também comentarista política, perdão. E ela deu uma entrevista em que ela foi muito polêmica em vários pontos. Um dos pontos em que ela foi polêmica, detalhe, né? Ela é uma ex-deputada pelo Podemos e ela deu entrevista para o Alt Tab, do canal UOL. E nessa entrevista, dos pontos que ela falou, por exemplo, foi que convidou o William Vac, que é uma pessoa, assim, vamos dizer que complicada, para ser ministro de Relações Exteriores. E ele fez o quê? Ele aceitou, olha só que legal, né? Um jornalista, assim, com uma relação complicada, uma demissão ali após acusação de racismo, para ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro. Tá tudo certo, tá tudo em casa. Mas aí, quando quando organizou, né, a ida para Brasília, os filhos do Bolsonaro atravessaram e colocou o Ernesto Araújo, a quem ela atribuiu o termo, e entre aspas, imbecil. Aquele imbecil. Foi o termo que ela utilizou para falar do Ernesto Araújo. A gente percebe que a Joyce, ela está muito visceral com os bolsonaristas ainda, né? Ela saiu muito magoada de todo esse processo e ela seguiu nessa linha, inclusive afirmando que não sabia ainda se ia sair para vereadora ou se não ia voltar para a política. Agora, imagine, ela se filiou a um partido recentemente e não sabe ainda se vai sair a vereadora, mas tudo bem, né? Ela aceitou a entrevista, mas não era publicidade, mas tá tudo certo. Então, Lúcio, vamos assistir esse primeiro corte da Joyce Hasselmann? Sendo gente. Eu ouvi. Imagino que seja... E as outras vezes? Você ouvia? Tem vezes que eu não estava perto e preferia não estar. Por exemplo, eu nunca estava onde os filhos estavam, desde a campanha. Ou eram os filhos ou era eu. Eu não me misturava com aqueles patetas. Assim, não. O Carlos eu vi uma vez na vida, quando eu fui na casa do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, levar a Viviane Sena, que era a minha indicada para ser ministra da Educação. Né? E aí, o que eles fizeram? Atravessaram aquele idiota do Vélez, os filhos. Sendo que a gente já tinha fechado com a Viviane e com o Mozart. Né? Então, assim, olha o que a gente perdeu. Né? Teve um outro caso do William Vac. O William Vac eu convidei ele para ser o MRE, né? Relações Exteriores. Ele topou. Topou? Topou. E, curioso. Quando ele estava se organizando para ir para Brasília, eles atravessaram aquele imbecil do Ernesto Araújo. Então, essa coisa que os filhos tinham ali, aquilo me apavorava, né? E Você está me dizendo, então, que os filhos do Bolsonaro são, ao mesmo tempo, foram, né, o calcanhar de Aquiles do governo e a péssima influência ideológica, né? Porque o governo do Bolsonaro tinha isso, né? Tinha o posto Ipiranga, que ele chamava o Paulo Guedes, por exemplo, e havia os seus representantes
meramente ideológicos, como o Sim. Ernesto Araújo, né? Sim. Isso vinha através dos filhos dele. Vinha através dos filhos nesse momento em que ele se sentia muito pequenininho, né? Que foi aí até meados do primeiro ano. Depois que ele se sentiu maior que a cadeira, os filhos começaram a ter menos influência dentro do governo. Apesar de que aquela coisa do gabinete do ódio, aquilo se manteve o tempo todo, né? Mas também eram os filhos que cuidavam, né? E alguns funcionários ali, alguns servidores, né? Comissionados. William Vac, então, hein? Nossa, que surpresa. Imagina, ele aceitou. Poxa, aí foi barrado no baile. Depois disso, será que é por isso que às vezes ele dá umas, né, umas meio com as cutucadinhas, assim? Não sei, né? Que pode ter um ressentimento aí. Mas vamos lá. Interessante que para a Joyce Halseman, o Brasil perdeu muita coisa com as indicações dela. Eita, né? Mas, de fato, o Ernesto Araújo, para quem não lembra, foi uma tragédia na política internacional do Itamaraty, mas também não tem como você não ser uma tragédia na política internacional do Itamaraty quando você tem Bolsonaro como presidente, né? Tem isso. Eu lembro, né, de uma fala do Jorge Cajuru, na época, que disse assim, eu, no seu lugar, pediria demissão hoje, porque o Ernesto ele sofria duras críticas o tempo inteiro, mas volto a dizer, independente até da qualificação do profissional, não estou falando sobre qualificação, sobre mérito, sobre nada, mas é difícil você ter uma política internacional quando o seu presidente ali não consegue ser diplomata, ser diplomático, debater, conversar com ninguém. O Bolsonaro ele não é aquela figura diplomática, então assim, é difícil de verdade para qualquer pessoa, mas tudo bem, simbora lá. Tem uma outra questão que ela fala, né, que a Joyce Halseman fala sobre a entrevista é maravilhosa, ela tem vários pontos, várias questões, mas ela tem um momento, por exemplo, que ela cita, inclusive, que o PSL é como se fosse um zoológico ali sem jaulas, que 5 pessoas ali eram pensantes, e esse zoológico sem jaula era tipo um jacaré conversando com um macaco, e não se tem um debate dentro do PSL. E aí cabe a pergunta, né? Mas você ficou tanto tempo lá por quê, né? É isso, você entra num partido, sei lá, passa 6 meses naquele espaço, você percebe que é um espaço que não lhe contempla absolutamente nada, você vai embora dele, né? Mas ela continuou e tudo bem, a sede de poder, ela ficou ali naquele espaço. Mas vamos mostrar quem é um pedacinho do que o William Vac, por exemplo, ele falou, quando ele saiu lá da Rede Globo, quando teve toda aquela história da Rede Globo, ele saiu por acusação de racismo. Vamos lá. Buzinando por quê, seu merda do cacete, né? Deve ser eu sei que, eu não vou nem falar de quem, eu sei quem é, né? Sabe quem é? Sim, com certeza. Ai, que patético. Bom, pra quem não entendeu, né? Tinha um cara buzinando, eles estavam ao vivo, eles estavam se aprontando para entrar ao vivo. Se não me engano, isso aí nossa, faz muito tempo, nem lembro que ano que era. Se preparando para entrar ao vivo e tinha alguém buzinando lá embaixo. E aí ele vira pro outro rapaz e fala, já sabe que é isso, né? É preto. É isso que ele fala. E o outro dá risada. E ambos riem juntos. Isso, é coisa de preto, né? Então, mas ele se justifica disso. Para quem não entendeu, inclusive, aí pode dizer, poxa, mas isso foi uma coisa assim que passou na cabeça dele. E Bruno Chimenez no chat está lembrando do Boris Casoy, né? Que falou também sobre o festejo dos garis no final do ano, sabe? É exatamente essa linha, uma linha classista, elitista. E esse comentário, sim, foi racista, porque é exatamente isso, como o racismo opera, né? Não à toa ele saiu da Rede Globo depois de muitos anos de casa. E aí tem um ponto, né? Ele depois se justifica sobre essa questão. Vamos assistir um trechinho, Lúcia, por favor? Porque piora. Mariana, eu queria perguntar. Piora. O presidente eleito Jair Bolsonaro é taxado por muitos opositores como racista, machista, homofóbico. Você concorda com isso? Não concordo. Não vejo ele nessas características de jeito nenhum.
Eu acho que é uma série de afirmações e frases que ele soltou que ofendem as pessoas, e a essas pessoas eu acho que sim, quando a gente ofende umas pessoas porque soltou uma frase, é necessário que se diga às pessoas, desculpe, eu não queria ofendê-las, se assim o fiz, peço-lhe desculpas, mas eu não vejo ele assim, como uma pessoa descrita como você colocou na sua pergunta. Você acha que uma frase não define o caráter da pessoa? Não. Eu acho que o que define é a postura e a atitude. E eu acho que ele foi importante na noite da eleição, quando ele disse, o meu norte é a Constituição. Eu acho que a democracia brasileira é suficientemente forte e madura para segurar dentro de limites muito claros qualquer um que tente desfazer o que gerações de brasileiros conseguiram, que é estabelecer um regime democrático e um Estado de Direito. Eu não tenho medo disso. Ô William, você sofreu muito com uma frase que não foi ao ar, mas que foi depois recuperada nos vídeos internos e foi jogada nas redes. E você foi acusado de racismo por causa de um comentário. O comentário, você consegue entender que a fala é racista? Não, eu sou um piadista tremendo, eu sou muito irreverente, eu sou muito brincalhão e faço piadas com todo tipo de coisa. Primeiro, dá pra ver na cara que ele é muito piadista, né? Nossa senhora, como ele é piadista, tô vendo. Ainda bem, aquela nem acho que tenha sido talvez uma das piores que eu já fiz. E antes de uma transmissão ao vivo, é normal, como apresentador, falar todo tipo de barbaridade. É uma piada idiota, que nada tem a ver com a minha índole. Basta só lembrar as pessoas com as quais eu trabalhei a minha vida inteira. Mas eu muita nunca gente te chamou de Sim, racista. muita gente me chamou de racista porque ficaram profundamente ofendidos com algo que não passou de uma piada, sem a intenção de ofender ninguém. No final, isso acabou sendo determinante para... Por onde a gente começa, Dai? A gente começa pelo toque, né? Basta você ver com quem eu trabalhei a minha vida inteira. Quem foi que ele trabalhou a vida inteira? Quem foi? Quem foi a pessoa que ele trabalhou a vida inteira? Sabe? Você pega uma pessoa que ainda, né, a única pessoa negra como repórter daquele local, que no caso aí foi Glória Maria, que ele utilizou na época como o token dele. O tokenismo é um termo para quem pega uma pessoa e coloca, por exemplo, como se fosse uma universalidade entre os amigos, né? E aí, para você dizer, não sou racista, olha com quem eu trabalhei, olha com meu amigo aqui é negro, olha, eu tenho uma empregada negra. Pô, como é que eu sou racista se eu tenho empregada negra? Se, poxa, meu melhor amigo é uma pessoa negra. Esse é o ponto do tokenismo, né? Então, ele lança essa, olha que eu trabalhei, é brincadeira, ele não reconhece que é racismo e não vai reconhecer em um momento, porque se ele não reconhece que o Bolsonaro foi racista, chamando pessoas negras, quilombolas, pesando arrobas, imagine quem é que ele vai achar ali que foi racista na vida, né? E nisso, né, ele não reconhece que foi racista, ele não reconhece absolutamente nada, e ele diz que foi só uma brincadeira. E é este homem que seria o nosso representante de relações exteriores no Brasil, representando a política internacional do nosso país, olha que delícia, com esse pensamento e com essa fluidez, porque para ele nada está errado. É literalmente um escárnio, e a Joyce admite isso tranquilamente. Este nome para ela era melhor do que o Ernesto, que já era um nome muito ruim. Agora, imagine o Vac somando com o Bolsonaro na nossa política externa. Que delícia. É muito engraçado, né? Quer dizer, não é engraçado, é trágico e patético. O cara que faz uma piada dessa, olha lá, coisa de preto, fala, não, o Bolsonaro não é racista, não vejo dessa forma. Uma frase não quer dizer... Deixa quieto, nem vou falar o que eu deveria, mas daí a gente fica indignado, né? Quem me conhece sabe, eu tenho até amigos negros, poxa, eu não sou racista, eu tinha uma ama de leite, só faltou uma ama de leite, né? Exatamente, é chocante, é absurdo, é doloroso ouvir isso e entender que essa pessoa, inclusive, estaria em outros espaços ainda com mais liberdade para falar o que quisesse. Embora essa tal Constituição que ele cita, que é uma Constituição muito bem amarrada e muito bonita, a nossa Constituição, que eu amo de verdade, a nossa Constituição, a nossa justiça, o judiciário brasileiro, ele ainda é para quem tem dinheiro e quem tem determinados acessos. Então, e se provar o racismo é muito difícil. Eu tenho um professor na UFBA, o Giovanni Peixoto, que ele fala que as pessoas, por exemplo, não acreditam em quem faz as leis, não acreditam em quem executa as leis, mas acreditam nas leis. É como se fosse a magia ali do Harry Potter. E eu acho isso fantástico, porque é bem nessa linha, sabe? Você não acredita nos processos, mas você acha que a lei sozinha ela vai dar conta. Então, a gente ainda precisa
né, de um judiciário com uma interpretação mais lúcida, mais esclarecida, que saia um pouco dessa lógica do racismo estrutural, para a gente conseguir equilibrar um pouquinho e fazer com que pessoas como, né, com esse pensamento que o VAC trouxe, achando que a piada, ou como o Cossielo, né, Cossielo, sei lá, aquele YouTube que foi, né, não volte a cometer frases que são nitidamente racistas, que fazem parte do processo racista, mas que as pessoas sejam absorvidas como se nada estivesse acontecendo, né? É isso, mas ainda bem que a gente se livrou, não teve essa pessoa como nossa herança de relações exteriores. Falou tudo, Day. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E a gente fica por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal que você ajuda a gente a fazer o nosso trabalho. Um grande abraço, até a próxima.